Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, hoje tem live, capítulo 2 de Mateus. Nós estamos aí numa jornada pelo livro de Mateus, gente. Já estivemos em muitas jornadas aqui na minha live, muitas, né? Já passamos por vários livros, né? Se você tiver paciência para olhar aí, né, na página, tem bastante vídeo aí. Livros inteiros, né, que a gente já fez lives aqui, só recordando, né, livro de Provérbios inteiro, livro de Tiago, livro de João, as epístolas de João, tem livro de Joel, tem livro, ih meu Deus, é muito livro, a paz do Senhor, Arialda, Sandra, Bia também, a paz do Senhor. Então, assim, Apocalipse, capítulo por capítulo, e fora as lives com os temas que a gente tem feito aqui, né? Esse ano Deus colocou no meu coração de voltar a estudar livros, né? Então, nós escolhemos o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Durante a semana temos vídeos curtos, reels, né, com alguns assuntos de interesse aí durante a semana, mas eu tenho um grupo aqui, né, na minha página que gosta de estudar a Bíblia, né, de se aprofundar no texto. Então, eu voltei com as lives aos sábados, 22 horas, é um horário meio tarde, mas é o horário que deu para fazer e a gente está aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar no livro de Mateus, capítulo 2, capítulo 1 foi semana passada, tá gravado aí se você não assistiu. E a gente hoje vai falar o capítulo 2. O capítulo 2, gente, é um capítulo grande, tá? Ele vai até o versículo 23 e tem muita informação. Não sei se vou conseguir passar todas as informações sobre o capítulo 2. O texto é muito rico. Tem muitos detalhes se você for se aprofundar realmente no texto. Mas eu vou tentar aqui, né, deixar um caminho aí de curiosidade para que você se aprofunde mais no texto, para que você possa entender o texto bíblico como ele é. Mateus 2, vamos ler o versículo 1, vamos ler alguns versículos e a gente vai falando aí versículo por versículo, tá bom? Para você entender. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Vou explicar isso aqui depois, tá? E congregados todos os príncipes e sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entraram na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Gente, esse texto é muito rico, não termina aqui, mas eu vou parar aqui e depois a gente continua no texto lá e eu vou dar as explicações, tá? Esse texto é muito lido em Natal, né? Quando chega dezembro, as pessoas querem explicar o nascimento de Jesus, e mesmo assim esse texto é lido muito corrido, sem explicações devidas. Então, por isso que é legal a gente estudar um texto profundamente. O nascimento de Jesus, gente, ele foi planejado desde a eternidade, antes que houvesse céu, antes que houvesse terra. O nascimento de Jesus já tinha sido planejado por Deus. O nascimento de Jesus foi profetizado ao longo da história. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para o nascimento de Jesus.
foi anunciado por Deus logo no Éden. O nascimento de Jesus já foi anunciado no Éden, logo depois da queda dos nossos pais, quando Deus fala que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Essa pessoa que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente era Jesus. Então você percebe que desde o Gênesis, o nascimento de Jesus já tinha sido profetizado. Foi antevista pelos patriarcas, todos os patriarcas viram pela fé o Messias chegando à Terra, tá? Foi descrita pelos profetas, né? A maioria dos profetas tiveram alguma profecia relativa ao Messias, alguns mais, outros menos, né? Mas a maioria deles profetizou sobre a vinda do Messias, tá? E o povo da aliança, que era o povo de Israel, aguardava por Cristo. Todos os símbolos do judaísmo, gente, eram sombra de Jesus. Todos eles, sem exceção. As festas judaicas apontavam para Jesus. Os sacrifícios oferecidos lá no santuário eram um tipo de Jesus. A arca da aliança era uma representação de Jesus. O vaso com maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu, que estavam dentro da arca, representavam Jesus. O templo era um símbolo de Jesus. Tudo isso era sombra de Jesus, porque Jesus era a realidade. E todo esse contexto do Antigo Testamento, todo ele estava direcionando para o nascimento de Jesus. Então Deus, ele prepara o mundo, todo mundo, para a chegada de Jesus. E aí, cada nação, cada povo cooperou de uma maneira para que o nascimento de Jesus acontecesse. Primeiro, os judeus ofereceram sua linhagem. Por quê? Porque Jesus era judeu. Tá? Então, os judeus ofereceram a sua linhagem e legaram ao mundo as escrituras, porque, né, todo o Antigo Testamento, gente, é um legado, né, que o judaísmo deixou para nós. Nós, como crentes em Jesus, cristãos em Jesus, nós temos toda a Bíblia, né? Nós cremos em toda a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo. Mas o Antigo Testamento é um legado direto dos judeus para nós, do judaísmo para nós. Os gregos deram ao mundo uma língua universal. Isso facilitou muito. Quando Paulo fala assim, vindo à plenitude dos tempos, nasceu Jesus, né? Isso é muito lindo, gente. Porque todo mundo estava preparado realmente. O mundo ansiava pelo nascimento do Messias. Então, a Grécia, os gregos, deram uma língua universal. Isso foi tão interessante que, depois que Jesus morreu e ressuscitou, e começou aquela grande perseguição aos cristãos, o grego, né, a língua grega, a cultura grega, ela estava disseminada no mundo conhecido de então. Então, quando os cristãos saíram perseguidos de Jerusalém, eles iam pregando a palavra por onde eles passavam. E eles usavam qual língua? O grego. O grego que todo mundo sabia. Entendeu? Então, assim, olha só que interessante. Os romanos ofereceram também a lei universal, né? As estradas abertas para que o fluxo do evangelho passasse. Então, o mundo realmente estava todo preparado para receber Jesus. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, sabe? Nasceu de mulher, nasceu sobre a lei para ser o nosso Redentor. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, anota esse versículo aí na sua Bíblia, que é um versículo muito importante sobre isso que eu estou falando agora. Gálatas 4,4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, toda vez que você lê esse versículo agora, você vai lembrar disso que eu falei para você agora. Quando Paulo fala assim, mas vindo a plenitude dos tempos, o que é a plenitude dos tempos, irmã Alessandra? A plenitude dos tempos era o mundo todo preparado para receber o Messias, tá? E todo mundo contribuindo de alguma maneira para que esse nascimento de Jesus fosse no momento exato, sabe? Deus manda Jesus para o mundo no momento exato. Isso quer dizer plenitude dos tempos.
Então, o que acontece no nascimento de Jesus? O infinito foi concebido no ventre de uma virgem e nasceu numa estrebaria. Gente, milagre, né? Aquele que nem os céus dos céus podem conter, nas palavras do pastor Hernando Dias Lopes, né? Foi enrolado em panos e nasceu como um homem. O seu nascimento, o nascimento de Jesus, é o único celebrado na história. Gente, anota isso na sua Bíblia. Anota isso em Mateus 2. Anota isso, por favor. O nascimento de Jesus é o único celebrado na história. Muitas personalidades nasceram no mundo. Mas a única pessoa em que o nascimento é celebrado todos os anos é o nascimento de Jesus, sabe? Jesus é o personagem mais paradoxal da história. Jesus é o personagem mais amado da história e ele também é o mais odiado de toda a história. Jesus é aquele que atrai algumas pessoas e Jesus é aquele que incomoda algumas pessoas. Jesus é aquele que alegra algumas pessoas e que apavora outras pessoas. Jesus é amado e odiado porque está vivo. Nenhuma pessoa que já morreu atrai esse tipo de atenção, né? Os homens não amam nem odeiam perpetuamente aqueles que estão mortos. Mas por que os homens amam tanto a Jesus? Porque ele está vivo. E por que existe um ódio tão grande contra Jesus? Porque ele está vivo. Se ele estivesse morto, ninguém nem se lembraria mais dele, né? Como tantas outras pessoas aí, tantas outras personalidades que já viveram e já morreram, e as pessoas nem se lembram mais, esquecem. Mas Jesus foi completamente diferente. Aquele menino que nasceu numa estrebaria em Belém é o timoneiro da história e está assentado na sala de comando do universo, segundo as palavras também do pastor Hernando Dias Lopes. Então, esse livro de Mateus é um livro maravilhoso, nós vamos aprender muita coisa aqui, todo sábado, né? Quem gosta de aprender Bíblia vai estar aqui comigo aprendendo. O livro de Mateus é explicado versículo por versículo. Mateus, diferentemente de Lucas, que dá uma contextualização histórica mais ampla, né? Lucas dá maiores detalhes. Vamos lá para o livro de Lucas, para a gente entender esse detalhe aí do nascimento de Jesus. Lucas capítulo, bem no iniciozinho, Lucas 3. Vamos lá, Lucas 3, versículo 1 a 3. Diz assim, ó. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconite, e Lisânias, e tetrarca em Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando batismos de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, o que você percebeu aqui em Lucas 3? O que a gente percebe aqui? A gente percebe que Lucas aqui, ele dá um detalhe histórico. Muito interessante mesmo. Por quê? Porque ele fala exatamente do contexto daquele momento do nascimento de Jesus. Ele fala o ano 15 do Império de Tibério César. Ele fala que nesse tempo Pilatos era governador da Judéia, né? Fala que Herodes, o tetrarca, era governador lá na Galileia. Fala que seu irmão Filipe era tetrarca da Itureia. Então ele vai dando detalhes para contextualizar a história de Jesus dentro de um espaço de tempo. Isso é muito importante, né? Porque tem pessoas que acham que o nascimento de Jesus é invenção dos crentes, né? Muita gente não acredita. Mas aqui foi dado um contexto totalmente histórico, com fatos comprovadamente, né, que se dá para comprovar através da história. E localiza Jesus dentro desse contexto histórico. Muito interessante. Então, ele mostra que o nascimento de Jesus ocorreu no governo de César Augusto, né? Ele vai direto à província de Israel, informando que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, né? E aí, gente, eu vou explicar isso com maior detalhe durante a live, mas logo de início eu quero dar uma informação muito importante aqui para os estudantes da Bíblia não se confundirem, tá? Herodes é uma designação.
Então a gente tem vários Herodes mencionados no Novo Testamento. Isso não quer dizer que todos eles são a mesma pessoa, então a gente precisa entender isso, tá, gente? No Novo Testamento são mencionados 4 Herodes, tá? Herodes o Grande, tá? Que foi o Herodes do tempo de Jesus, do nascimento de Jesus. Nós temos Herodes Antipas, nós temos Herodes Agripa I, nós temos Herodes Agripa II. Então, o primeiro Herodes reinou de 39 a 4 a.C., né? E esse Herodes o Grande, que está aqui no contexto de Mateus capítulo 2, né? Que fala aqui, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. E aí, Mateus fala o tempo e depois vai explicar o que aconteceu. Esse Herodes, o Grande, ele era filho de Antípatro, Idumeu, feito rei em 37 a.C. O Senado romano deu o título para essa pessoa de rei dos judeus. Então, esse Herodes o Grande aqui, da época de Jesus, ele foi o que fundou a dinastia herodiana. O que quer dizer isso? Depois dele, teve outros Herodes. Tá? Isso é muito importante para que a pessoa entenda, porque às vezes a pessoa vai ler o Novo Testamento e ela vê um Herodes mais lá para frente e ela acha que é o mesmo Herodes do tempo de Jesus. Não é, tá, gente? Eu vou explicar isso aqui com mais detalhes ao longo da live. Então, Herodes o Grande, ele funda essa dinastia herodiana, né? Ele governou Israel e as suas redondezas de 37 a.C. até a guerra com Roma, que foi entre 66 e 70. O seu governo estendeu-se até 4 a.C. E quando Dionísio Exíguo, um monge do século VI, fez esse estabelecimento de linha do tempo, quando ele estabeleceu esse calendário moderno, o nascimento de Jesus foi situado 6 anos mais tarde. Então existe, gente, esse erro aí, né, de contagem de tempo. Então, o estudante que vai estudar a Bíblia tem que levar em conta também essa questão do calendário, para a gente não se perder, tá? Então, se a gente for levar em consideração esse erro aí, né, do Dionísio Exíguo quando foi montar o calendário, a gente vai ver que Jesus nasceu de fato 6 anos antes do ano 0, tá? Então, a linha do tempo da história coloca o nascimento de Jesus no marco 0, mas na realidade Jesus nasceu 6 anos depois desse marco 0. Só para você entender, tá? E porque isso vai facilitar você para entender algumas outras coisas, alguns outros textos bíblicos, para você não se confundir. Porque às vezes você pega uma Bíblia de estudo, lá está escrito uma coisa, você pega um livro de história, está escrito outra coisa, e você acha que tem erro, mas não é erro, é um erro de contagem realmente, tá? Herodes o Grande, ele foi conhecido por suas grandes realizações. Então, deixa eu falar assim, algumas coisas desse Herodes aqui, né, para você entender tudo que Jesus passou desde o seu nascimento, tá? O ódio sobre a vida de Jesus já começou desde o seu nascimento. Quem foi esse Herodes, irmã Alessandra, desse tempo de Jesus? Esse Herodes que estava governando aqui no tempo de Jesus. Esse Herodes, foi ele quem embelezou e ampliou o templo de Jerusalém. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto. Foi ele que construiu fortalezas como Erden, né, chamada Erden. Foi ele quem construiu a fortaleza Antônia em Jerusalém. E você pode lembrar aí um pouquinho, né, do texto bíblico, que foi nessa fortaleza que Jesus foi mais tarde julgado por Pilatos, tá? Então, Herodes o Grande, ele era uma pessoa, um governante que construía muitas coisas importantes, né? Embelezava a cidade, né? Organizava a cidade, era um cara que tinha esse talento para organização, para construção, fez muitas coisas boas, inclusive o templo de Jerusalém na época dele, que foi ampliado por ele, foi embelezado por ele, para agradar os judeus, ele faz isso, tá? Mas não se engane, esse Herodes foi conhecido também por suas atrocidades, tá? Então, assim, essas informações você não tem assim com toda a clareza no texto, você só consegue saber isso estudando.
E é por isso que eu estou aqui fazendo essas lives de Mateus, tá? Para que a gente se aprofunde realmente no texto para entender o que estava acontecendo aqui. Então não se engane pelo fato dele ser um governador excelente em matéria de construção, ele era um homem muito ruim, ele era um homem mau. Ele era um paranoico em relação ao poder. Ele foi um rei truculento, porque ele recebeu esse título de rei, né, gente? Rei dos judeus. Ele foi um rei truculento, egoísta, assassino e tirano. Era a essência da crueldade e do terror. Ele governou com mão de ferro e esmagou impiedosamente todo aquele que ele julgava ser uma ameaça ao seu governo. No governo de Herodes o Grande, muitas pessoas foram assassinadas. Ele assassinou rivais um após o outro. Todo mundo que ele sentia que podia ir contra o seu governo, todo mundo que podia ameaçar de alguma forma o governo dele, ele mandava matar. Então foi esse Herodes aqui que quis eliminar Jesus, para você entender. Eu vou dar mais detalhes depois, mais para frente, tá? Mas só para você começar a ter uma ideia, tá? De quem era esse Herodes aqui. Foi esse Herodes que quis matar Jesus, né? Ele não conseguiu saber onde Jesus estava de fato, né? A gente vai ver aqui no texto que ele chamou os magos, né? Olha, quando vocês descobrirem um lugar onde esse menino nasceu, vocês vêm aqui me falar, né? Como se fosse o cara mais bonzinho do mundo. Na realidade, ele queria assassinar Jesus, tá? Ele não conseguiu porque Deus tinha outros planos para Jesus, né, gente? Jesus ia morrer, mas não pela mão de Herodes. Né? Jesus ia morrer pelos pecados do mundo, não pela mão de um capricho de um governante. Então, foi esse Herodes aqui que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Que se ele não conseguiu encontrar Jesus, ele mandou matar todos os meninos, porque no meio desses meninos certamente estaria Jesus e ele ficaria livre dessa ameaça, tá? Então, só para você entender um pouquinho sobre esse contexto aqui de Mateus 2, que às vezes a gente lê o texto, principalmente no Natal, né, onde se lê muito esse texto aqui, mas ninguém explica realmente a profundidade do que Jesus passou ali ainda sendo criança. E deixa eu falar uma coisa para você. Vou dar mais alguns detalhes sobre esse Herodes, tá? Só para você ter uma noção. Esse Herodes o Grande aqui, do relato que a gente lê em Mateus 2, ele se casou 9 vezes. Só para você entender quem era esse Herodes aqui, tá? Assim que ele assumiu o poder, ele mandou matar 45 aristocratas, membros do Sinédrio. Então, pensa, um Sinédrio tinha 71 pessoas. Pensa aí comigo. Um Sinédrio tinha 71 pessoas, que era o número total mais o sumo sacerdote, tá? Quando ele assume o poder, ele já manda matar 45 pessoas. Você tem ideia do que é isso? E quando ele faz isso, ele já cria um ambiente horrível entre os judeus. Né? Ele já cria um ambiente horrível ali, porque imagine, dentro de um sinédrio com 71 pessoas, ele já manda matar 45 de cara assim que ele entra. Para remediar esse climão de ter mandado matar tantas pessoas, o que ele faz? Ele é esperto. O que ele faz? Ele manda embelezar o templo de Jerusalém. Tá entendendo? Como que ele ficava se equilibrando no poder? Matando pessoas que pudessem o ameaçar, né? E ao mesmo tempo tentando agradar os judeus. Então ele mata 45 pessoas do Sinédrio, assim que ele assume. Isso não está escrito na Bíblia, gente. A gente aprende isso aqui estudando, lendo, tá? Isso aqui não está no texto. Porque se fosse escrever também tudo na Bíblia, não teria livro que chegasse, né? Aqui eles dão todos os detalhes para a gente saber, mas não dá tudo. Então, ele manda ampliar, ele manda embelezar o templo de Jerusalém. Administrativamente falando, ele foi a maior figura de Israel naquele tempo, porque as grandes obras, ele foi o autor das grandes obras arquitetônicas, né? Ele abriu a província para o comércio, ele criou o porto de Cesareia, vai estudar, só você colocar lá no Google você vai ver essas informações todas, tá? Ele construiu a fortaleza de Massada, né? Que mais tarde
virou o cenário da revolta dos Macabeus, né? As pessoas se esconderam lá, né? Teve muita guerra, né? Um tempo de muita guerra. Muita coisa, né? Muitos fatos históricos aconteceram nessa fortaleza de Massada também. A fortaleza de Antônia, onde aconteceu o nascimento de Jesus. Então, cara, era um gigante em relação, não foi à toa que deram o nome dele de Herodes o Grande, né? Em relação a construções, gente, não tinha pra ninguém. Ele foi um cara muito articulado nessa questão, tá? Mas era um cara cruel, sinistro, apavorante. Ele mandou matar 300 oficiais da corte, da própria corte dele. Ele mandou matar 300 pessoas. Entre as 9 mulheres que ele teve, ele tinha uma preferida. O nome dessa preferida dele era Mariana. Ela era nobre, era filha de um sacerdote. Com medo dos parentes se colocarem em oposição a ele e ao seu poder, sabe o que ele faz? Manda matar todos os parentes da mulher. Então preste atenção, observa como que esse cara era terrível. A sua sogra, a sogra de Herodes o Grande, pede para colocar seu filho como sacerdote. Gente, o culto nessa época já estava corrompido, tá? O sacerdote era indicado pelo governante, uma coisa assim que não tinha nada a ver. Então, olha só, a sogra dele pede para colocar o filho dela como sacerdote, né? E ele coloca, mas quando percebe que esse homem está indo bem, né? E que ele está conquistando a simpatia do povo, sabe o que ele faz? Manda matar o cunhado. Olha só, manda matar. Então, era esse tipo de Herodes que Jesus estava enfrentando ali, mesmo sendo um bebê, tá? Ela foge pro Egito, tô dando mais ou menos a história aqui, tá, gente? Ela foge pro Egito, a sogra de Herodes foge pro Egito, tentou forjar a própria morte, é descoberta e assassinada. O imperador, quando fica sabendo disso, porque ele era um governante, né? O imperador, quando fica sabendo disso, chama ele por causa das suas atrocidades. Falou, poxa, você tá pegando pesado demais, você tá matando milhares de pessoas. Mas antes dele ir se apresentar ao imperador, sabe o que ele faz? Ele mata a mulher, Mariana. Ele mata. Então, gente, esse Herodes que eu tô falando para vocês aqui, que é o homem que fica perturbado com a notícia do nascimento de Jesus. Quando os magos disseram para ele que nasceria o rei dos judeus, o cara entra em parafuso. Herodes o Grande entra em parafuso. Ele quer saber quem é essa pessoa, porque você acha que um homem que fez tudo isso, que matou tantas pessoas, matou quase a família inteira, você acha que ele não teria pudor de lançar mão de Jesus e matar Jesus? Ele faria isso. Ele só não fez porque Deus não permitiu. Tá? Então, esse Herodes, ele entra em pânico, tá? Quando os magos chegam lá, né? Quando os magos do Oriente chegam na cidade, lá em Belém, da Judéia, e eles perguntam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque a gente viu a sua estrela e a gente veio adorá-lo, versículo 3, ouvindo isso, Herodes perturbou-se. E toda Jerusalém com ele. Por que toda Jerusalém ficou perturbada? Porque falaram assim, meu Deus do céu, esse homem agora vai começar a ficar caçando a família, essa família, e vai acabar com a nossa paz aqui. Todo mundo tinha medo de Herodes, gente. Então, ele se perturbou e Jerusalém toda ficou perturbada também, por medo do que ele faria a partir daquela informação. Tá? E o que ele faz? Ele chama os príncipes dos sacerdotes, chama os escribas, isso está no versículo 4, e pergunta, olha, onde que o Cristo vai nascer? Ele faz a pergunta, onde que Cristo vai nascer? E aí, né, eles têm que responder, não tem como não responder, né, gente? Herodes perguntou, eles vão responder, olha, ele vai nascer em Belém da Judéia, porque é assim que está escrito pelo profeta. O profeta já disse, né, ele está citando aqui, né, Miqueias, né, Miqueias fala, Miqueias 5:2, se eu não me engano, eu acho que Miqueias 5:2 fala exatamente o local onde Jesus nasceria. É uma profecia antiga, né, dizendo do local onde Jesus nasceria. Então, eles dão essa informação para ele, tá? E aí, o que Herodes faz? Ele não pode sair da cadeira do trono, né, e ir atrás dos magos.
Então, o que ele faz? Ele fala assim, olha, chamou eles no cantinho, né? E falou assim, olha, quando vocês descobrirem... Primeiro, quanto tempo que vocês estão atrás dessa estrela? Ele foi perguntar, né? Quanto tempo que vocês estão atrás dessa profecia e essa estrela que apareceu, quanto tempo? Ele foi inquirir. E aí ele fala, olha, é Belém, né? Ele chega ali, né? Ele chega em Jerusalém e fala, é Belém. Então vocês vão para lá. Quando vocês descobrirem onde esse menino nasceu, quando vocês acharem esse menino, vocês vêm aqui e me falam. Me digam, por favor, que eu também quero ir adorá-lo. Você acha que Herodes o Grande, gente, ia adorar o menino, gente? Claro que não. Claro que não. E aí, ó, versículo 9. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então, eles continuaram seguindo aquela estrela, né? E aí, a estrela parou num determinado lugar e eles sabiam que era ali que Jesus estava, tá? Então, vamos voltar aqui de novo, né? Recapitulando. Quais foram as atitudes de Herodes em relação a Jesus? Só para a gente pontuar aqui esse versículo que eu acabei de falar. Primeiro, ele entrou em pânico, né? Versículo 3 de Mateus 2. Porque ele tinha obsessão pelo poder. Depois ele ficou curioso. Tá lá em Mateus 2, do 4 ao 6, onde a gente já leu, tá? Ele indagou os sacerdotes, os escribas, para saber o local, né? Ele foi sagaz, no versículo 7, chamando os magos para dizer, né, que para eles reunirem informação e passar para ele, tá? Tentando encobrir a sua crueldade, né, com hipocrisia. Ele foi muito hipócrita, dizendo que ia adorar o menino também, tá? Então, a gente percebe o coração desse homem aqui, né? A crueldade desse rei. Lá no versículo 13, quando o próprio Deus, em sonhos, fala com José. José, faz o seguinte, levanta, toma o menino e sua mãe e vai para o Egito. E fica lá até que eu diga para vocês voltar. Porque Herodes vai procurar o menino para matar. Deus já sabia, gente. Deus já sabia, tá? Então, é muito interessante aqui que os magos... eles estavam sendo governados pelo céu, estavam seguindo uma estrela. E quando Herodes fala assim, olha, quando vocês acharem, vocês me avisam, mas se você ler o versículo 12, leia aí comigo, Mateus 2,12. Sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Ai, que lindo, gente, olha que coisa linda, né? Esses magos aqui, eles não estavam sendo governados pela terra, eles estavam sendo governados pelo céu. Então Deus dá um sonho para eles. Olha, vocês não voltem pelo mesmo caminho. Porque se vocês voltarem pelo mesmo caminho, Herodes vai apanhar vocês. Vai fazer vocês confessarem onde Jesus está. Então Deus, ele é lindo, gente. Traga isso para a tua vida. Traga esse versículo para a tua vida. A gente está falando aqui de Mateus 2, nascimento de Jesus, Herodes. Mas traga isso para a sua vida. Deus vai te avisar. Deus vai te avisar quando tiver armadilha para você. Deus vai te avisar quando prepararem armadilha contra a tua vida. Deus vai te dar um sonho. Deus vai te mostrar. Não entra por esse caminho. Não vai por aí. Não passa por aí. Não aceita essa proposta. Não faça amizade com essa pessoa. Traga isso para sua vida. Quando a gente é governado pelo céu, as coisas da terra não nos enganam. Traga isso para sua vida hoje. Porque Deus avisou em sonhos para os magos, não voltem pelo mesmo caminho. Vá por outro caminho. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Que coisa linda. E o rei fica furioso. Lá no versículo 16, né? Olha aí, ó. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar
todos os meninos que haviam em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então você vê que era um homem terrível, né? Herodes o Grande, ele era um homem terrível, ele ficou furioso. E aí, nesse versículo 16 aqui, se cumpriu a profecia lá de Jeremias 31:15. A Bíblia, ela se conecta. A Bíblia não é um livro descolado, é um livro conecto. Todas as partes da Bíblia, elas se conectam de uma forma maravilhosa e milagrosa. Se você for lá em Jeremias 31:15, eu deixei marcadinho já aqui, olha o que está escrito em Jeremias 31:15, e é uma profecia que se realiza, que se materializa aqui em Mateus. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro, amargo, Raquel chora os seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Então, esse versículo aqui, esse versículo de que a fúria do rei, né? E aí você vê aí, deixa eu achar o versículo para você ler. Versículo 18, existe essa profecia que se conecta lá a Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz de lamentação e choro. Raquel chorando por seus filhos. O que isso tem a ver com o texto de Mateus, que a gente está lendo aqui? O que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver, gente. Sabe por quê? Porque eu fiz até uma anotação aqui. Deixa eu explicar direitinho para você aqui sobre isso. A referência que se faz a Jeremias 31:15, falando que Raquel está chorando. Raquel foi a esposa favorita de Jacó. Simbolicamente, ela era a mãe das tribos do norte que foram levadas em cativeiro pelos assírios, na qual Jeremias está dizendo aqui. E por que essa referência é feita diretamente à morte dos bebês ali em Mateus 2? Por que ela está sendo retratada aqui? Porque ela é a mãe que chora pelos filhos exilados em Ramá, tá? Ramá fica em Belém. Então, era um ponto de deportação para os escravos lá na Síria. E exatamente é o que está acontecendo nesse momento em Mateus 2, onde houve muito choro e muito pranto. Esse versículo aqui, né, descreve a tristeza das mães de Belém quando os meninos foram mortos. A mesma tristeza que houve na época, né, quando a nação foi deportada pelos assírios, né, foi subjugada pelos assírios, onde houve muita morte. Aí aparece a figura de Raquel chorando por seus filhos, porque ela é a mãe simbólica, né, das tribos do norte. E aqui aparece Raquel também, Mateus 2, chorando, né? Então a Bíblia faz uma correlação desse fato triste, né, em que todos os bebês de Belém foram mortos, os bebês de 2 anos para baixo, sabe? Então, a Bíblia é uma coisa linda, né, gente? Ela se autoexplica. E aqui a gente vê que se cumpriu essa profecia, né? Mas o que acontece? Vamos continuar aqui no texto, né? Fazendo esse comentário. A Bíblia diz aqui que os magos foram por outro caminho. E no versículo 13 diz: tendo ele se retirado, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá, demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então, olha só, você vê Deus agindo aí, nesse nascimento de Jesus, né? Após o nascimento de Jesus. Os magos têm um sonho para não voltar pelo mesmo caminho, ao mesmo tempo que Deus, né, fala com José através de um anjo que ele pegue a mãe do menino, pegue o menino e vá para o Egito, fuja para o Egito, porque a ordem ainda não tinha sido dada, né, mas Deus, na sua presciência, já sabia que Herodes ia mandar matar os meninos. Então Deus fala com José. É muito interessante, toda vez que José não aparece muito na Bíblia, né? A figura de José não aparece muito aí no Novo Testamento. Mas você percebe toda vez que Deus está falando, José está ouvindo. Você reparou isso? Toda vez que Deus está falando, José está atento
a ouvir aquilo que Deus está falando com ele. E ele obedece, gente, imediatamente. A paz do Senhor, Amanda. Imediatamente, José pega Jesus, pega Maria e vai lá para o Egito, tá? É muito interessante, né? Esse cuidado de Deus com a vida de Jesus. Cuidando de Jesus desde o início. Desde o início. Então a gente percebe aqui, gente, um texto muito rico, né? Eu tô até perdida para falar de tanta coisa boa pra gente falar aqui. Muita coisa boa dentro desse texto. A gente vê aqui que Jesus ficou no Egito nesse período, né? Parte da infância dele, ele ficou ali um pouco de tempo, até que Herodes morresse, tá? E versículo 15 diz assim: esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Oséias tem essa profecia. O livro de Oséias fala: do Egito chamei o meu filho. Essa profecia também se correlaciona nesse texto aqui. Porque todas as profecias acerca de Jesus tinham que se cumprir. Então aqui também foi uma profecia que Jesus passaria parte do tempo da vida dele no Egito, fugindo de Herodes. E aí, ó, depois dessa matança, né, lá no versículo 19, Mateus 2,19, fala assim: morto, porém, Herodes morreu, gente. O anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Agora, o anjo vai até o Egito, né, e fala com José, dizendo: levanta, pega o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque aqueles que procuravam a morte do menino já estão mortos. Olha que coisa linda, gente. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus nessa história aí. Olha a beleza desse texto, gente. Como que Deus cuida daquilo que é dele. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Nós não estamos jogados no mundo, não. Assim como Jesus foi cuidado por Deus, nós também somos cuidados. Então, olha só. Vamos lá. Vamos analisar um pouquinho desse texto aí, né, falando dessa morte do rei. Os inimigos de Cristo morrem. Isso é um fato. Os inimigos de Cristo morrem. Todos os inimigos de Cristo no passado já morreram. Todos. E os do presente também vão morrer. Isso é muito interessante, né? Os inimigos se levantam e caem. Vociferam e tombam, viram pó e caem no esquecimento. No entanto, Jesus permanece vivo, vitorioso. Todos os inimigos de Cristo já morreram, estão debaixo da terra. Viraram pó. Jesus continua vivo. Onde estão os faraós, gente? Onde estão os faraós? Onde estão os imperadores que massacraram a igreja, que jogaram crentes aos leões, que cerraram crentes no meio, que jogaram crentes no óleo quente? Onde estão Nero, que degolou o apóstolo Paulo? Onde estão Domiciano, Diocleciano, que a ferro e a fogo perseguiram o povo de Deus? Morreram, estão mortos. Estão mortos. Herodes morreu 1 ano após o nascimento de Jesus, depois de um reinado cruel de 33 anos, em que se tornou algoz da própria família. Sabe? Ele tentou matar Jesus, mas ele não conseguiu. E Arquelau, seu filho, coube o governo da Judéia, de Samaria e de Idumeia. A Galileia e a Pérea ficaram na mão do seu irmão Herodes Antipas. Então são vários Herodes, como eu falei. Tá? E aí, Mateus, o livro Mateus, Levi, né? Levi ou Mateus, ele conta essa história pra gente. Ele diz como que o mundo recepcionou Jesus, o rei messiânico recém-nascido. Jesus foi homenageado de longe, foi hostilizado de perto. Foi recebido pelos gentios, mas foi rejeitado pelos judeus. Quando Jesus nasceu, a gente viu aqui, não tinha lugar para o filho de Davi. Olha só, gente. Jesus era descendente direto de Davi, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Jesus nasceu na cidade de Davi. E não tinha lugar na cidade de Davi para o filho de Davi, herdeiro do trono, que era Jesus. Olha só.
A própria cidade tratou Jesus com indiferença. Belém de Judá foi o palco de muitos acontecimentos bíblicos. Por exemplo, a história de Ruth e Boaz, que eram bisavós de Davi, está escrito lá em Ruth 1 e 2 e Mateus 1, 5, né? E a casa de Davi, descendente de Ruth e antepassado de Jesus, viveram ali em Belém. Davi nasceu nessa cidade, foi ungido por Samuel em Belém. E Jesus nasce em Betlehem, nasce em Belém, a casa do pão, e foi rejeitado na própria casa do pão. Então Jesus, o pão da vida, foi rejeitado em Betlehem, que é a casa do pão, que é Belém. Então você percebe, né? Você percebe aqui, né, esses paradoxos todos no nascimento de Jesus. Você percebe magos vindo de longe. E as pessoas que estavam perto não valorizaram Jesus ali. Os magos vieram de longe, né? Que é outra coisa que muita gente especula, né? Quando fala dos magos que vieram do Oriente. E o registro da visita desses magos não tem paralelo nenhum em nenhum outro documento cristão. Não há detalhes sobre esse acontecimento. A gente sabe que os magos eram gentios, né? A pátria dos magos era lá entre o rio Tigre e Eufrates. Eles eram magos persas. Por extensão, esse termo passou a ser chamado astrólogos caldeus, né? Chamaram eles de astrólogos. As pessoas dizem que eram 3 magos, mas a Bíblia não fala o número. Pode ler aí, não tem número, tá? A Igreja Católica chama esses magos de Belchior, Baltazar e Gaspar, mas na realidade esses nomes não aparecem na Bíblia. Isso é uma tradição, não tem fundamento nem histórico para esses nomes, tá? Essa que é a realidade. O A.T. Robertson, que é um teólogo, um escritor, ele observa que é possível que esses homens fossem prosélitos judeus que soubessem da esperança messiânica. Por quê, gente? A gente sabe que os judeus eles foram dispersos para a Babilônia. E eles eram conhecedores da profecia antiga de Balaão, que se você quiser ler, você pode ler lá no livro de Números, capítulo 24, versículo 17, tá? Que fala de uma estrela, a estrela de Jacó vai aparecer, né? E aí eles tinham a consciência dessa profecia antiquíssima e eles divulgavam essa esperança messiânica. Então, mesmo entre os gentios, o Messias era esperado. A gente sabe que o profeta Daniel, que era um desses judeus influenciadores na Babilônia, Daniel era um jovem muito estudioso. Ele fazia parte, né, dos astrólogos da Babilônia, e ele tinha conhecimento das profecias bíblicas todas. Inclusive, quando deu o tempo exato de 70 anos para Israel sair do cativeiro, ele entra em oração com Deus, ele entra na sala do trono, ele entra em audiência com Deus e requisita isso: Senhor, já passou 70 anos, nós temos que voltar. E é aquela história que todo mundo conhece da oração, que ele faz aquela oração de 21 dias, né? E que as potestades do ar resistem Daniel para que a oração dele não passe, entendeu? Então a gente percebe aqui, mais uma vez, a Bíblia toda se conectando aos textos antigos. Isso é muito lindo, gente. Então, essa notícia de um nascimento de um rei, ela estava presente no mundo, como eu falei. Não era só os judeus que esperavam o Messias, não. Todo mundo gentio também tinha conhecimento que viria um rei, tá? Era uma coisa que era esperada. E a Bíblia fala aqui bem claro que os magos não viram uma estrela. Não tá um artigo indefinido aqui, tá, gente? Os magos não viram uma estrela. Eles viram a sua estrela. Pode ler aí no versículo 2. Perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Eles eram astrólogos. E eles sabiam que tinha uma estrela que só apareceria quando o Messias chegasse à Terra. Essa estrela era exclusiva do Messias. E ela apareceria só quando o Messias chegasse.
quando eles estavam acostumados a olhar os astros, né, a estudar os astros. Quando eles viram a estrela no céu, gente, eles identificaram na hora. Esses astrólogos aqui, né, eles identificaram na hora a estrela. Não, essa é a estrela do Messias. E eles foram em viagem procurar Jesus. Eles foram procurar Jesus. E quando eles chegam, encontram o lugar onde Jesus estava, eles oferecem presentes, né? Que foi ouro, incenso e mirra. Presentes dignos de um rei. O ouro era o presente dado a reis mesmo, né? O incenso fala da divindade de Jesus, né? E a mirra fala do sacerdote. A mirra é uma especiaria, né? Era uma especiaria oferecida ali nos holocaustos, né? Nos rituais de holocausto. Era um presente para quem estava destinado a morrer. E aí, já no início, né? Nesses presentes, a gente já tem um vislumbre do que Jesus seria para nós. A Arielda tá falando aí, a estrela da manhã é Jesus, né? Vamos ler esse texto lá, gente? Números 24, 17. Vamos ler esse texto? Um texto muito bonito. E fala de uma profecia exatamente sobre Cristo. Já lá no Pentateuco, né, gente? Já no Pentateuco, Números capítulo... Números 24, versículo 17. Eu vou ler, que aí fica gravado aqui, né, gente? E é importante, porque muita gente vai assistir essa live depois, e é importante ter esse versículo aí. Números 24, versículo 17. Olha o que está dizendo aí. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Gente, a estrela que procederia de Jacó era o Messias que viria. Foi esta profecia que provavelmente convenceu os magos a viajarem para Israel à procura de Jesus. Então, é muito lindo o que Deus faz, né? Para cumprir a sua palavra, olha o que Deus faz. Mais uma vez, um texto antigo se conectando com o texto do Novo Testamento. Então, olha quanta coisa a gente já viu aqui, gente, nesse texto, né? A obediência dos magos, quando voltaram por outro caminho, né? Gente, quem tem um encontro com Cristo não anda no mesmo caminho. Quem tem um encontro com Cristo não anda pelos mesmos caminhos. Há uma mudança de mente, há uma mudança de coração, há uma mudança de vida, há uma mudança de rota, há uma mudança de caminho. Olha só, né? Tem o pessoal aí acenando, sejam todos bem-vindos, tá, gente? Todos bem-vindos aqui. Então, a gente já comentou, né, que o anjo avisa José, vai para o Egito, fica lá até as pessoas que procuram tirar a vida do menino morrerem. E logo depois, José é avisado, agora você pode voltar, tá? Você pode voltar, porque os que procuraram a vida de Jesus já morreram. E aí você pode me perguntar, Alessandra, ir para o Egito, que isso quer dizer? Tinha alguns lugares que Jesus poderia ir. Por que o Egito? Como eu falei, foi uma profecia antiga de Oséias, né, que fala do Egito chamei o meu filho. Então é uma profecia que tinha que se cumprir para Jesus e se cumpriu, tá? Mas, gente, deixa eu explicar alguma coisa aqui sobre isso também. Não era incomum os judeus irem para o Egito, não, tá? Deixa eu explicar esse fato para você que não está na Bíblia. Existiam colônias de judeus em grandes cidades egípcias. Você sabia disso? Estas colônias, elas se desenvolveram durante o período do cativeiro. Então, existe um paralelo interessante entre a fuga da família de Jesus para o Egito e a história de Israel. Porque você percebe que a história de Jesus também se conecta, né? Se conecta também com a história de Israel. Porque Jesus era um israelita. Jesus era um judeu. Então, a história de Jesus também está conectada com a história do seu povo.
Então, se o povo ficou cativo lá no Egito, né? Eles moraram por muito tempo no Egito, isso também precisava estar na vida de Jesus. Era uma profecia antiga que precisava se cumprir também na vida de Jesus. E Jesus ficou ali com a família dele no Egito, tá? E por algum tempo, não foi muito tempo, tá? Não foi muito tempo. A Bíblia não dá detalhes do que aconteceu ali. A Bíblia não dá detalhes da viagem de José e Maria para o Egito. A Bíblia não fala como que foi a vida deles lá nesse período. Isso a Bíblia se cala, a Bíblia não fala. E tudo que você lê sobre isso é invencionice, tá? Tudo que você lê sobre isso é invencionice. Não tem nada registrado sobre a vida de Jesus nesse período. Se não está na Bíblia, duvide, questione, tá? Só para dar uma dica aqui para vocês. Então, Herodes não conseguiu. Ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, mas Jesus não estava aí, porque Jesus já tinha fugido. Porque Deus se antecipa, tá? Fique tranquilo. Traga esse texto para sua vida hoje. Deus se antecipa. Você não será pego desprevenido. Você não será pego de surpresa. Porque nós temos um Deus que revela. Tem um Deus que fala com a gente, dormindo ou acordado. Então, não se preocupe, a tua vida está nas mãos de Deus, tá? Aquilo que você precisa saber antes de outras pessoas, Deus vai falar com você. Você não será pego desprevenido, tá bom? Então, Herodes não conseguiu ferir Jesus e eu digo aqui, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que o inimigo também não vai ter condições de ferir a sua vida, nem encostar um dedo em você, porque você está protegido pelas mãos de Deus, tá? Então, Herodes era um rei por convenção. Jesus era um rei divino, tá? Então, ninguém é capaz de frustrar os planos de Deus. Se Deus escreveu uma história para mim e escreveu uma história para você, ninguém poderá frustrar esses planos. Fique tranquilo, fique sossegado, porque ninguém vai conseguir frustrar os planos de Deus na minha e na sua vida. Tá legal? Então vamos continuar aqui no texto, que meu tempo já está estourando aqui, tá bom? Então, gente, vamos só terminar aqui o textozinho no final. Morto, porém, Herodes, versículo 19. O anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levanta, toma o menino, sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo, olha o versículo 22, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas foi avisado em sonhos por divina revelação e foi para as regiões da Galileia. Gente, outra coisa maravilhosa que Deus faz aqui. José era um homem muito sábio, né? Então aqui, até esse momento, Deus não tinha falado nada para ele. Deus falou assim, olha, você pode voltar para Israel. Mas olha o que José pensa. Ele sabe que Herodes já tinha morrido e quem assumiu o lugar de Herodes foi o filho dele, Arquelau. Então o que ele faz? Gente, se o filho dele for tão cruel quanto o pai, eu não vou para lá. Eu vou proteger a minha família. Eu vou proteger Maria e meu filho. Eu não vou para lá. E ele decidiu não ir para lá. E aí Deus se apresenta mais uma vez a José e diz assim, ó, vai para Galileia. Então ele vai ali para Galileia. Quem estava na Galileia nesse tempo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente. Quem estava na Galileia? Então, deixa eu só ler aqui para não falar nada errado, que são muitos Herodes, tá, gente? Arquelau recebeu Judéia, Samaria e Idumeia. Herodes Antipas, a Galileia Pérea, tá? Então, aqui, ó, quem estava lá na Galileia era Herodes Antipas. Ele não era tão cruel quanto o Arquelau. Então, Deus fala assim, pode ir para lá, pode ir para Galileia. Porque também outras coisas acerca de Jesus precisavam ser cumpridas, tá? E quando ele vai para Galileia, quando José vai para Galileia, ele vai morar numa cidadezinha chamada Nazaré, que era a cidade de Maria, onde Maria nasceu, cresceu e viveu. Então, a cidade de Nazaré
que era a cidade de Maria, foi a cidade escolhida para que Jesus passasse ali a sua vida, né? A sua vida até se apresentar efetivamente. Então, tudo precisava ser cumprido, né? Jesus vai para Galiléia, vai para um lugarzinho chamado Nazaré, porque Jesus tinha que ser nazareno, né? Tinha que ser nazareno. Então, tudo precisava se cumprir, né, acerca de Jesus, né? Até um dos discípulos, antes de ser discípulo, falar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Então, as pessoas não davam nada por quem morava em Nazaré. Depois eu vou explicar isso, tá? Em outra live. Galiléia e Nazaré. Era uma cidade bem pequenininha, né, gente? Morava muito poucas pessoas na época de Jesus. E eles eram considerados como se fosse matuto, sabe? A Iralda colocou o homem de Nazaré, isso aí. Então, eles eram considerados matutos, até no jeito de falar, sabe? Então, eles eram desconsiderados. Os nazarenos, eles eram desconsiderados como pessoas da terra, pessoas matutas. Então, era um costume, né, já dizer, não tinha nada bom acontece em Nazaré. Nada de bom vem de Nazaré. Era um dito popular da época, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, era um dito da época. Mas sim, a melhor coisa veio de Nazaré, né? Jesus de Nazaré. Muito interessante, né? E aí, chegou, habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, né? Porque os profetas também profetizaram isso, que ele seria chamado Nazareno, tá? E aí, mais uma profecia bíblica que se cumpre, né? É muito legal, a Bíblia, gente, é uma coisa maravilhosa. E aí, terminamos aqui o versículo 23, né? Explicamos aí, versículo por versículo do capítulo 2 de Mateus 2. Espero que você tenha gostado de aprender um pouquinho mais, né? Nesse texto tão rico, tão maravilhoso. E se Deus quiser, semana que vem tem mais aprendizado aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Mateus, fala sobre João Batista. João Batista prepara o caminho para Jesus. Vamos aprender muito também sobre esse personagem icônico que é João Batista, né? Primo de Jesus, né? E a gente vai entender como a história de João Batista se conecta também com a história de Jesus. E nós vamos fazer paralelos também lá com o Antigo Testamento. Vai ser lindo, não perca. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez. Então, que Deus te abençoe, te guarde, te dê um restante de noite aí abençoado. Amanhã é domingo, Dia das Mães, que você tenha um dia abençoado, né? Se a sua mãe ainda está com você, né? Está aqui nessa terra ainda, abrace, beije, né? Se ela não estiver, abrace e beije seus filhos. Se você não tem filhos biológicos, abrace e beije seus filhos espirituais, né? Mas não deixe de comemorar esse dia, porque mãe não é só aquela que gera fisicamente, mas também aquela que gera espiritualmente. Amém? E que Deus te abençoe, que você continue sendo uma geradora de vida por onde você passar. Então, te desejo um feliz Dia das Mães amanhã. Amanhã não tem EBD na minha igreja, lá na M54. Nós vamos estar aí com as nossas famílias, mas à noite vamos estar juntos lá, louvando e adorando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Agradeço pelo grupo de pessoas que ficou aqui. Esse horário, né, é só para quem ama muito mesmo a palavra. Muita gente vai assistir essa live depois, né, amanhã, segunda-feira. Então, compartilha essa live, bota um coraçãozinho aí, gente, curte, manda essa live para alguém, divulga a palavra de Deus, divulga, se isso encheu o teu coração e a tua alma, se você aprender um pouquinho, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha no próprio Instagram, e que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada. Beijo, beijo Amandinha, Arialda, pessoal que entrou aqui comigo no início, não sei se ainda está, Jéssica, Jaque, Gislene, Valmira, todo mundo, Dalson, todo mundo que entrou aí, tá? Bia, Deus te abençoe muito, muitíssimo a vida de vocês. Até a próxima live, se Deus quiser.